Olá, turma. Eu sou a professora Keliane Ribeiro e vou ficar com vocês com a disciplina de espanhol. O nosso conteúdo abordado hoje é o uso do imperativo negativo em espanhol. O modo imperativo é um modo verbal usado para advertir, solicitar, fazer ameaças, pedir favores, dar ordens e conselhos, a uma outra pessoa, certo? Então, essa outra pessoa, a gente depende da realização ou não da ação, né? É um modo muito usual na língua espanhola, mas não em português. Devido a isso, o seu uso ele pode parecer autoritário ou mesmo grosseiro para nós. No entanto, é comum na língua cotidiana em países hispânicos e nem sempre está associado a um tratamento descortês. O modo infinitivo, em alguns casos, também tem a função imperativa de como vemos adiante. Exemplos e o uso do imperativo, né? O imperativo ele serve para dar conselhos e sugestões. Se vas a Paris, visitar el Museu Rodin. Se você for a Paris, visite o Museu Rodin. Pedir favores, como por exemplo, por favor, abre la ventana de la sala. Por favor, abra a janela da sala. Como em situações de dar ordens. Entregar-lhe el forme antes de las 11 horas. Entrega-me o relatório antes das 11 horas. Então, esse uso imperativo, né, ele nos dá essas opções, né, de conselho, de pedir favores e de dar ordens, certo? Aqui a gente vê alguns exemplos, né, de instruções. Para llegar el teatro, deblea de la derecha en la avenida de la Pública. Para chegar ao teatro, vire à direita na Avenida Pública da República, para fazer convites, como por exemplo, vem com nosotros a mi casa de playa, venha conosco para a casa de praia. Nós temos também outros exemplos. Atenção, a gramática espanhola ela aborda o imperativo dividindo-o em formas afirmativas e negativas. Como, por exemplo, na forma afirmativa, apresenta verbos regulares e irregulares. E a negativa não possui irregulares, pois se baseia com a conjugação do modo verbal, o conjuntivo. Aí o imperativo afirmativo são aqueles verbos regulares, né? Que apresentam modificações na raiz. Aí vamos ver essas observações aqui, ó. Geralmente o pronome pessoal ele é usado após o verbo. Lama, la Patrícia del tengo de decir algo importante. Ligue para Patrícia, tenho que lhe dizer algo importante. Então, a gente pode observar aqui as diferenças, né? Em relação ao pronome pessoal, que ele é utilizado, né? Usado após o verbo dentro da frase. Se pidam repetinel corrido del contrário e encontrará la salida. Se perderem, repitamos repetindo, né, o trajeto ao contrário e encontrarão a saída. Então, esses exemplos aqui, a gente pode observar a questão do pronome também pessoal usado após o verbo. Aqui eu coloquei algumas imagens com alguns exemplos, né, para vocês verem a questão dos verbos regulares, né, os verbos terminados em AR, ER e IR. Observe que no lado da coluna, a gente vê os pronomes tu, os tedes, nosotros, vosotros e os tedes. Eles estão no singular e no plural, certo? E aí, os verbos terminados com essa terminação, né, terminados em AR, a gente vê aqui, observa essa coluna, habla, no hables, né?
hable, no hable, hablemos, no hablemos, hablade, no hableis, hablem, no hablem. Então, observem aqui a coluna com os verbos terminados em ER e os verbos também terminado em IR, que é vivir, em AR, comer, e em AR, hablar, certo? Aqui nós temos os verbos, uma tabelinha com os verbos irregulares. Eles apresentam uma modificaçãozinha na raiz. Então, vocês podem observar que o verbo a ser, tu has, tusteder haga. Então, existe uma modificação na raiz, né? O verbo ir, vir e venga. Ser, se e sea. Desci, si e tica. Oír, oyer, yoga. Tener, ten, tenga. Salir, sal e salga. Venir, tu vem, usted venga. Poner, tu pone e usted ponga. Então, esses são os verbos irregulares, né? E eles podem, a gente pode olhar a estrutura desses verbos que a gente encontra essa modificação aí na raiz, né? Na estrutura da palavra. Aí os verbos imperativo negativo. Acrescenta-se o advérbio, né, a partículazinha not antes do verbo, e os pronomes, eles são antepostos aos verbos. Como, por exemplo, ven la plaza la jugar, pero no hables com desconocido. Vá brincar na praça, mas não fale com estranhos, né? A gente pode observar aí a partículazinha not, né? O advérbio, ele sempre vai vir antes do verbo, né? Este quaderno es nuevo, no te la pierdas. Então, este caderno é novo, não perca, né? Da mesma forma, foi utilizada a partícula not, né? O no, que significa o não. E aí, ele vem sempre antes aí do verbo, certo? A gente também, vamos dar uma estudada aqui em relação ao imperativo retórico, né? Esse imperativo retórico, ele trata-se de formas no imperativo que não chegam a solicitar uma ação do destinatário. Algumas são expressões idiomáticas e outras fórmulas de uso bem comum. A gente tem como exemplo, andale usando numérico pode significar vamos, mas como interjeição também pode significar olha só, certo? Então, observe, andale pues, também usado lá no México e pode ser usado no final de frase como numa despedida. Exemplo, tenho que irme, tenho que ir embora. Andale pues, nos vemos la mañana, te vejo depois. A gente tem aqui outro exemplo, vamos ver. Haz de cuenta, comum em espanhol das Américas, que significa imagine que. Fijale, fíjate, preste atenção. Venhamos, verramos, vamos ver. Aqui a gente também tem os retóricos, os imperativos, que eles solicitam que se faça o contrário do que se expressa. Geralmente, ele tem um tom de ameaça. Isso, tu siga gritando, e verás que hago contigo. Isso, continue gritando, você vai ver o que faço com você. Então, aqui é um exemplo, né, que ele é o contrário do que a gente disse, do que a gente mencionou nos primeiros exemplos, certo? Isso a gente classifica como imperativo retórico. Aí o infinito, né? Como falar de imperativo. Na linguagem coloquial, principalmente na Espanha, é comum que se use o infinitivo com o valor imperativo. Como, por exemplo, veni elahame una mano. Em um lugar de renido, venha me dar uma mão.
Então, sentaros, em um lugar de sentaos, sente-se. Então, aqui são exemplos do infinitivo com o valor do imperativo, né? A gente viu alguns verbos, né, no infinitivo, com suas terminações. A gente viu o imperativo e vimos também a questão do negativo, né? Então, bons estudos, alunos. E vocês resolvam as atividades que eu vou passar para vocês lá no material, no Word. Tirem as fotos, coloquem o nome de vocês, coloquem também o anexo, não esqueçam, certo? Porque eu também tenho outros alunos de outros anexos, aí eu preciso, né, saber qual é o seu anexo, para mim poder saber fazer essa correção, né, de forma mais coerente, tá bom? Bons estudos, qualquer dúvida eu estou no PV, é só mandar mensagem, certo?